Segunda Crônicas, capítulo 13. Ora, no 18º ano do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 3 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe também era Micaía, a filha de Uriel de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias dispôs-se para a peleja com um exército de homens valentes de guerra, a saber, 400.000 homens escolhidos. Jeroboão também pôs a batalha em formação contra ele com 800.000 homens escolhidos, sendo homens fortes e valentes. E Abias pôs-se de pé sobre o monte Zemaraim, o qual está no monte Efraim, e disse: Ouvi-me, tu, Jeroboão, e todo Israel. Não deveis saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre o reinado sobre Israel a Davi? De fato, a ele e a seus filhos por um pacto de sal? Todavia Jeroboão, o filho de Nebate, o servo de Salomão, o filho de Davi, se levantou e tem se rebelado contra o seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, os filhos de Belial, e eles se fortaleceram contra Roboão, o filho de Salomão, quando Roboão era jovem e tenro de coração, e não pôde resistir a eles. E agora vós pensais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi? E vós sois uma grande multidão, e há convosco bezerros de ouro, os quais Jeroboão vos fez para deuses. Não expulsastes vós os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão, e os levitas, e não fizestes sacerdotes segundo o costume das nações de outras terras? De modo que todo aquele que vier consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, o mesmo pode ser um sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nós não o abandonamos. Os sacerdotes, os quais ministram ao Senhor, são os filhos de Arão, e os levitas servem nas suas ocupações. E eles queimam para o Senhor toda a manhã e toda a tarde sacrifícios queimados e incenso aromático. O pão da proposição eles também deixam em ordem sobre a mesa pura, e o candelabro de ouro com as suas lâmpadas para queimarem toda a tarde, porque nós mantemos o encargo do Senhor nosso Deus, mas vós o abandonastes. E eis que o próprio Deus é conosco por nosso capitão, e os seus sacerdotes com trombetas ressonantes para tocar alarme contra vós. Ó filhos de Israel, não luteis contra o Senhor vosso Deus, Deus de vossos pais, porque vós não prosperareis. Jeroboão, porém, fez com que uma emboscada se formasse na sua retaguarda. Assim eles estavam diante de Judá, e a emboscada estava por detrás deles. E quando Judá olhou para trás, eis que a batalha estava na sua dianteira e na sua retaguarda, e eles clamaram ao Senhor, e os sacerdotes soaram as trombetas. Então os homens de Judá gritaram, e enquanto os homens de Judá gritavam, sucedeu que Deus feriu Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou nas suas mãos. E Abias e o seu povo os mataram com grande massacre. Assim caíram mortos de Israel 500.000 homens escolhidos. Assim os filhos de Israel foram humilhados naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque eles confiaram no Senhor Deus de seus pais. E Abias perseguiu Jeroboão e tomou dele cidades, Betel com as suas aldeias, e Gesana com suas aldeias, e Efron com suas aldeias. Jeroboão não voltou a recuperar a força nos dias de Abias, e o Senhor o feriu e ele morreu. Abias, porém, tornou-se poderoso e se casou com 14 esposas, e gerou 22 filhos e 16 filhas. E o restante dos atos de Abias e os seus caminhos e os seus dizeres estão escritos na história do profeta Ido. Capítulo 14. Assim Abias dormiu com seus pais, e eles o sepultaram na cidade de Davi,
E Asa, o seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias a terra teve paz por 10 anos. E Asa fez aquilo que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque ele removeu os altares dos deuses estranhos e os lugares altos, e demoliu as imagens e cortou os bosques, e ordenou Judá que buscassem ao Senhor Deus dos seus pais, e a praticar a lei e o mandamento. Ele também removeu de todas as cidades de Judá os lugares altos e as imagens, e o reino esteve calmo diante dele. E ele edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra teve descanso. E ele não teve guerra alguma naqueles anos, porque o Senhor lhe dera descanso. Portanto, ele disse a Judá: edifiquemos estas cidades e façamos junto a elas muros e torres, portões e barras, enquanto a terra ainda está diante de nós, porque temos buscado ao Senhor nosso Deus. Buscamo-lo e Deus tem dado descanso em todos os lados. Assim eles edificaram e prosperaram. E Asa tinha um exército de homens que portavam broquéis e lanças, de Judá 300.000, e de Benjamim, que portavam escudos e atiravam com arcos 280.000. E estes eram homens fortes e valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1.000.000 e com 300 carruagens, e entrou em Marissa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha em formação no vale de Zefatá, em Marissa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, não é nada para ti ajudar, seja com aqueles que não têm nenhum poder, seja com todos eles. Ajude-nos, ó Senhor nosso Deus, porque nós descansamos em ti, e em teu nome vamos contra esta multidão. Ó Senhor, tu és nosso Deus, não permitas que o homem prevaleça contra ti. Assim, o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram, e Asa e o povo que estava com ele perseguiu-os até Gerar. E os etíopes foram derrubados, de modo que não conseguiram mais se recuperar, porque eles foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército, e eles carregaram consigo muitíssimo despojo. E eles feriram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o temor do Senhor lhes sobreveio, e espoliaram todas as cidades, porque nelas havia fartura de despojo. Eles feriram também as tendas do gado, e levaram consigo ovelhas e camelos em abundância, e retornaram a Jerusalém. Capítulo 15. E o Espírito de Deus veio sobre Azarias, o filho de Obed, e ele saiu para se encontrar com Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estiverdes com ele. E se vós o buscardes, ele será encontrado por vós. Mas se vós o abandonardes, ele vos abandonará. Ora, por um longo período Israel esteve sem um Deus verdadeiro, e sem um sacerdote para ensino e sem lei. Porém, quando eles, na sua aflição, tornavam-se para o Senhor Deus de Israel e o buscavam, o acharam. E naqueles tempos não havia paz para aquele que saía, nem para aquele que entrava, mas grandes opressões estavam sobre todos os habitantes da terra. E nação contra nação, e cidade contra cidade, se destruíam, porque Deus os conturbou com toda a adversidade. Portanto, sede fortes e não fraquejem as vossas mãos, porque a vossa obra será recompensada. E quando Asa ouviu estas palavras e a profecia de Obed, o profeta, ele tomou coragem e lançou fora os ídolos abomináveis de toda a terra de Judá e Benjamim, e das cidades que ele havia conquistado no monte Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. E ele reuniu todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés, e de Simeão, porque muitos de Israel tinham se aliado a ele, vendo que o Senhor, seu Deus, estava com ele. Assim, eles se reuniram em Jerusalém no terceiro mês, no 15º ano do reinado de Asa.
E eles ofereceram ao Senhor, ao mesmo tempo do despojo que eles trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. E eles entraram em um pacto para buscar o Senhor Deus dos seus pais de todo o seu coração e de toda a sua alma, para que fosse morto todo aquele que não buscasse o Senhor Deus de Israel, pequeno ou grande, homem ou mulher. E eles juraram ao Senhor em voz alta, e com gritos, e com trombetas, e com cornetas. E todo Judá se alegrou diante do juramento, porquanto juraram de todo o seu coração, e o buscaram com todo o seu desejo. E ele foi por eles achado, e o Senhor lhes deu descanso ao redor. E também acerca de Maaca, a mãe do rei Asa, ele a removeu de ser rainha, porque ela fez um ídolo em um bosque, e Asa destruiu o seu ídolo, e o triturou, e o queimou no ribeiro de Cedron. Porém, os lugares altos não foram retirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. E ele trouxe para dentro da casa de Deus as coisas consagradas por seu pai, e que ele mesmo tinha consagrado, prata e ouro e vasos. E não houve mais guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Capítulo 16. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá, para não deixar ninguém sair ou entrar até Asa, o rei de Judá. Então Asa retirou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou para Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Há um pacto entre mim e ti, como tinha entre meu pai e o teu pai. Eis que tenho enviado a ti prata e ouro. Vai e quebra o teu pacto com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire de mim. E Ben-Hadad atentou ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. E eles feriram Ijon e Dan e Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. E sucedeu que, quando Baasa ouviu isto, que ele abandonou a construção de Ramá e deixou a sua obra cessar. Então o rei Asa tomou todo o Judá e levaram consigo as pedras de Ramá e a sua madeira com a qual Baasa estava edificando. E edificou com ela Geba e Mispá. E naquele tempo, Anani, o vidente, veio até Asa, rei de Judá, e disse-lhe: Por que tens confiado no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? Por isso, o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Não eram os etíopes e os líbios um exército muito grande, com muitíssimas carruagens e cavaleiros? Todavia, porque confiaste no Senhor, ele os entregou na tua mão. Porque os olhos do Senhor correm de um lado para o outro por toda a terra, para mostrar-se forte em lugar daqueles cujos corações são perfeitos diante dele. Nisto agiste loucamente, portanto, desde agora terás guerras. Então Asa ficou irado com o vidente e o pôs em uma casa prisional, porque ficou furioso com ele por causa desta coisa. E Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. E eis que os atos de Asa, os primeiros e os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. E Asa, no 39º ano do seu reinado, ficou enfermo dos seus pés, até que a sua enfermidade ficou muito grande. Contudo, na sua enfermidade ele não buscou ao Senhor, mas aos médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no 41º ano do seu reinado. E eles o sepultaram em seu próprio sepulcro, que ele havia feito para si na cidade de Davi, e o deitaram no leito que estava cheio de perfumes e diversos tipos de especiarias preparadas pela arte dos boticários, e fizeram uma queima muito grande